Hora do esporte, com ele que está chegando. Ele é meu amigo querido Fabrício Cunha, bom dia. Bom dia, Casemiro Neto. Bora Bahia, bom bora dia, Vitória. Bahia. Bora Bahia, vamos negou, né? Domingo os dois entrarão em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos difíceis. O Vitória joga pela manhã contra a equipe do Grêmio e o Bahia na Arena Fonte Nova, tenho certeza que lotada, encara a equipe do Corinthians. E a gente começa falando desse Bahia, né? O Tricolor de Aço vai para uma partida importante contra o Corinthians, ingressos esgotados e o Tricolor tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Rodolfo Rádio. Por mais que a invencibilidade em casa no ano tenha chegado ao final na última partida contra o Cuiabá, o Tricolor espera se manter um adversário forte e temido dentro da Arena Fonte Nova. Para voltar ao caminho dos 3 pontos, domingo, 4 da tarde, o quinto colocado Bahia terá o 17º Corinthians pela frente. O timão, que estreou o técnico Ramon Dias na vitória diante do Criciúma, busca um bom resultado em Salvador para deixar a zona de rebaixamento. E para esse duelo, o que não vai faltar é o apoio da torcida do Esquadrão, já que todos os ingressos para o jogo foram adquiridos. Rogério Ceni terá a volta do atacante Everaldo, que cumpriu suspensão automática. O desfalque do Bahia fica por conta do zagueiro Gabriel Xavier, que levou o 3º cartão amarelo. Ingressos esgotados, tenho certeza que é uma festa linda, domingo às 4 da tarde na Arena Fonte Nova, tem esse Bahia e Corinthians. Santiago Arias voltando, Everaldo também, mas Gabriel Xavier está fora. Qual seria a solução? Caio Leone fala pra gente. O Bahia, que não tem Gabriel Xavier à disposição, deve usar o Vitor Cuesta pelo lado esquerdo e o Canu deve ocupar a posição pelo lado direito na zaga tricolor. O melhor mandante do Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro. Passou o Bahia. O Bahia é o 2º colocado. Outro detalhe, Santiago Arias, peça importantíssima desse time, titular, deve voltar à lateral direita. Na frente, um jogador que fez muita falta contra o Cuiabá deve voltar, Everaldo. O artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A estará retornando junto com Tassiano. E o novo contratado do Tricolor, Lúcio Rodrigues, atleta de 21 anos, que será a grande contratação do futebol nordestino, se for regularizado no boletim informativo diário da CBF, pode estar entre os relacionados, o que seria um ganho técnico até para o jogador ir sentindo como é a Fonte Nova e também já ir se ambientando com o que lhe espera no Esporte Clube Bahia. Valeu, o Bahia que tem vantagem jogando na Arena Fonte Nova contra o Corinthians, né? A gente observa aqui na tela, Casé, o Bahia tem 16 triunfos jogando em casa contra o Timão, 13 vitórias do Corinthians e 8 empates. Nos últimos anos, inclusive, o Bahia tem tido vantagem quando enfrenta o Corinthians na Arena Fonte Nova. E a escalação, né? Já que Gabriel Xavier tá fora e a gente tem os possíveis retornos de Santiago Arias e Everaldo. Na tela, Marcos Felipe, o goleiro, Santiago Arias, Vitor Cuesta jogando no lugar do Gabriel Xavier. E aí o Canu vai para a direita e Cuesta faz o lado esquerdo da defesa, lateral esquerda com Luciano Juba, pequenas chances do Borducci começar jogando, mas eu acho que ele volta com Juba. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, e no ataque Tassiano e a volta de Everaldo, no time muito forte, o Bahia que acredito eu é favorito domingo e deve vencer o Corinthians para voltar ao G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vitória, hein? O Vitória tem um confronto dificílimo contra o Grêmio, também domingo, porém pela manhã, às 11 horas, lá em Caxias. O time tem a pior defesa do campeonato, já sofreu 10 derrotas na competição e precisa de recuperação. Rodolfo Ragi fala mais pra gente. 10 derrotas em 17 jogos na Série A. Pior defesa de toda a competição, vazada 28 vezes. Por mais que ainda esteja fora da zona de rebaixamento, o Leão segue colecionando várias marcas negativas. Após ter sido superado facilmente pelo Fortaleza, o técnico Thiago Carpini, mais uma vez, cobrou reforços. O que precisa contratar, isso é um fato e rápido, né? Nós precisamos reforçar diversos setores, a gente tem cobrado muito a nossa inteligência para que haja com um pouco mais de velocidade. De certa forma, sermos cautelosos para também não trazer por trazer e aí acaba ficando um pouco mais cara a conta. Para a partida contra o Grêmio neste domingo em Caxias do Sul, o time não terá o volante Luan, suspenso e que também saiu lesionado.
Caso queira voltar ao esquema com 3 marcadores no meio, Carpini pode optar pela estreia do volante Ricardo Hiller para jogar ao lado de Leonaldi e William Oliveira. É jogo encardido contra um adversário desesperado que luta para deixar a antepenúltima colocação. Não acredito que lá vai ser mais ou menos difícil, vai ser tão difícil quanto, porém é um jogo de 2 concorrentes diretos aí hoje na parte de baixo da tabela. Para o Vitória, a palavra derrota não pode ser opção. Retorno de Mateuzinho, possibilidade de estreia do Ricardo Hiller, o Luan tá fora. E nesse confronto entre Vitória e Grêmio, Vitória tem 15 pontos, é o 16º. O Grêmio tem 11 pontos, é o 18º, porém o Grêmio tem 2 jogos a menos. Caio Leone, o nosso grande comentarista Caio Leone, falou sobre as possibilidades de escalação do Vitória. O último retrato do Vitória dentro do Castelão foi um retrato muito ruim. A atuação de uma equipe que sequer conseguiu competir contra o Leão do Pici. O Fortaleza dominou o jogo e, se apertasse o acelerador, poderia vencer até de mais gols. No caminho do Vitória, o Grêmio, que tem 2 jogos a menos e é um confronto direto, até porque as duas equipes brigam na parte de baixo da tabela. Só que no caminho do rubro-negro também tem tanto o Flamengo dentro de casa como o Palmeiras, já pelo retorno. É necessário somar pontos. No meio de campo, ele perdeu o Luan Santos. É a oportunidade que Ricardo Hiller tem para estrear. E é importante que ele já chegue para reforçar o sistema de meio campo do Vitória. Mateuzinho deve voltar após gripe, o que seria muito importante porque ele joga pelo lado direito e ocupa a faixa central. Então ele tem essa qualidade de baixar para buscar jogo e também conseguir construir jogadas. Quanto ao Grêmio, às 11 horas, vai ser importantíssimo somar pontos. Até porque o Corinthians, que venceu o Criciúma no meio de semana, já encostou. Então a situação não é mais confortável. Vitória precisa se afastar do Z4 o mais rápido possível. O que é mais rápido possível também é a necessidade de reforços. Thiago Carpini, mais uma vez, cobrou. O Vitória precisa acelerar se quiser continuar na Série A. E os reforços podem chegar até o início de setembro, mas precisa acelerar que esses reforços cheguem logo para fortalecer esse time do Vitória. Possível escalação para domingo, hein? Lucas Arcanjo no gol, lateral direita com William Lepo. A gente tem o miolo de zaga justamente com o Wagner Leonardo e também o Bruno Vini. O Bruno Vini continua na zaga do Vitória, lateral esquerda com o Lucas Esteves. E aí o meio-campo rubro-negro, William Oliveira, Leonaldi e, para mim, a estreia do Ricardo Hiller. No ataque, Mateuzinho, Janderson e também o Alejandro. Osvaldo pode ser titular no lugar do Alejandro. O Ricardo Hiller é um bom jogador, foi muito bem no Bragantino, foi bem no exterior, acho que é um grande reforço, por isso que para mim precisa estrear logo com essa camisa do Vitória, que seja no domingo. Vamos aqui para os confrontos de Copa do Brasil, o sorteio aconteceu ontem, o Bahia pega o Botafogo, hein? E depois daquela polêmica envolvendo o John Textor, falando que o Bahia vai dominar por conta da questão financeira, o sorteio, os deuses do futebol, colocaram os dois logo frente a frente. Flamengo e Palmeiras, outro grande destaque, times que brigam por todos os títulos do cenário de futebol brasileiro, Atlético Goianiense, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo, CRB e Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians, Fluminense e Juventude. Os jogos deverão acontecer em 31 de julho e 7 de agosto. Copa do Brasil, sou mais o Bahia contra esse Botafogo, hein? Sou mais o tricolor de aço. Vamos falar então agora para a gente encerrar dessa última matéria falando dos 30 anos do Tetra, né? A gente abordou o Romário durante a semana, mas o grande baiano Bebeto foi um dos destaques daquela campanha, marcando 3 gols, dando 2 assistências e embalando o pequeno Matheus na vitória sobre a Holanda. Vamos ver a reportagem bacana. Vai Bebeto, o gol Matheus, Bebeto! O filho do Tetra, um embalo que já dura 3 décadas. Matheus, o gol é teu! Até hoje, cara, eu completei 30 anos e até hoje, quando eu encontro as pessoas na rua com o meu pai, todo mundo faz o gesto pra gente, sabe? Assim, pô, esse daí que é o bebê do Tetra, esse tipo, fala Bebetinho e tá, não sei o que, faz o gesto. Um país inteiro carregando no colo uma grande esperança, a chance de ser campeão do mundo depois de 24 anos. O Brasil enfrentava a Holanda numa batalha duríssima pelas quartas de final. Pô, trave, quase o Brasil! Quando Bebeto marcou o segundo gol, uma comemoração foi eternizada. O que eu me lembro da primeira conversa que eu tive com ele, que eu perguntei pra ele, né, o porquê, ele falou que foi uma coisa muito natural, que ele só orou a Deus pedindo isso para que ele pudesse homenagear, mas que ele não tinha nada em mente. Por isso que ficou marcada, porque foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa de coração, assim, sabe? Foi uma homenagem pro filho, pra esposa,
e consequentemente ainda veio o Mazinho, ainda veio o Romário. Matheus demorou um pouquinho para entender a dimensão daquele gesto. Nasceu e cresceu ouvindo as histórias, mas foi quando começou a assistir aos vídeos do jogo que tudo fez sentido. E não parou nunca mais. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi e revi esse lance, né? Teve de tudo nesse jogo, né? O Brasil fez 2-0, meu pai deu assistência pro primeiro gol do Romário, faz o segundo gol, a Holanda empata e depois fica aquela tensão e aí depois o Branco faz aquele gol de falta que ainda quase mata o Romário, né? Se pega nele. Então, assim, os melhores jogos de futebol que eu pude assistir, assim, obviamente depois, né? Matheus Oliveira, o filho do Bebeto, é jogador do Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Cria da base do Flamengo, passou quase uma década em Portugal e esteve no Coritiba também. Só que o momento aguardado ainda não chegou. A minha filha mais velha, quando nasceu, foi um jogo que eu estava no Coritiba e não estava num momento muito bom e eu fiz o gol contra o meu ex-clube, um clube que me formou, que foi o Flamengo. Por respeito, eu achei melhor não comemorar. E a minha filha mais nova, quando ela nasceu, foi em maio e não tive nenhum jogo próximo. É uma promessa que eu tenho que eu tenho que cumprir aí para ele de fazer essa comemoração como retribuição, né, do carinho e da gratidão pelo gesto que ele fez por mim. O importante é que aquele dia não acaba mais. Quando o mundo testemunhou o amor de um pai para um filho. Bebeto e Matheus. Um Brasil que se olha no espelho com orgulho e saudade. Uma das mais lindas cenas de Copa do Mundo, num dos jogos mais espetaculares das histórias de Copa, né? Esse Brasil-Holanda foi fantástico, o Brasil fez 2-0 com Romário e Bebeto, a Holanda empatou com Bergkamp e Aaron Winter, e aí teve aquele gol do Branco de falta, que fez o Brasil avançar para vencer a Suécia por 1-0 e ganhar da Itália nos pênaltis, sagrando-se tetracampeã mundial. Como Que disse a Repórter, saudade. que saudade. Tempo passa rápido, né, Casé? Obrigado, Fabrício. Boa Grande semana, abraço. viu? Um abraço. Você também, até segunda.